Oi, gente, eu vim falar hoje aqui pra vocês, né, do processo de habilitação, né, que eu tava tentando tirar minha carteira e graças a Deus eu consegui. Finalizou hoje, né, nesse caso eu fiz a prova prática na segunda-feira e aqui no Recife, né, Pernambuco, a gente tem que esperar 5 dias, é isso mesmo, 5 dias para receber, né, para ver o resultado. E super ansiosa essa semana toda eu tava. Para ver esse bendito resultado, apertando o tempo todo lá para ver se atualizava desde o primeiro dia, né? Mas, né, é tudo no seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, eu tive que esperar, nem consegui dormir direito ontem à noite, porque eu sabia que hoje era o último dia que iria atualizar. Mas quando eu vi o e-mail hoje pela manhã, nossa, eu nem acreditei. Sério. Eu ainda fiquei duvidando, né? Que a gente ainda fica pensando. E graças a Deus eu passei, né, de primeira passei. Eu sei que muita gente, né, não consegue passar, mas assim, gente, aqui em Pernambuco, né, eu tô falando de Pernambuco. Eu não sei do que estado vocês são, né, não sei como são as regras, não sei. Mas aqui o pessoal, a gente, né, também fica muito nervoso. O percurso não é nem longo. O percurso é de boa. O problema é que a gente fica nervoso. A gente vê muita gente reprovando, né? Antes mesmo de chegar à final ali, de concluir o processo, né? No percurso, né? A gente vê o povo já voltando, o povo chorando, o povo desesperado. E não é. Realmente, né, gente? A gente vai ficar desse jeito, né? Não tem pra onde correr, porque, tipo assim, é um valor que a gente investiu alto, é tempo que a gente fica olhando, né? Treinando, que a gente faz tanta coisa e caso a gente reprova ainda tem que pagar. Então, assim, é difícil, né? Não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil, gente. É difícil sim. E a gente tem que colocar na nossa cabeça que vai ser difícil. Sim, gente, voltando, né? Que tem uma pessoa aqui no meu portão. Que não, a última parte do vídeo que eu falei pra vocês nada é fácil, gente. É difícil. E a gente não pode ficar colocando isso na nossa cabeça que a gente não vai conseguir, isso, aquilo, outro. Eu já vi gente falando que tomou remédio, toma calmante, toma isso e aquilo, outro. Só que uma coisa eu vou falar pra vocês. Se a gente não preparar isso aqui, a gente não consegue. Você pode tomar o remédio que for, mas você tem que preparar sua mente para aquele dia. Não só para isso, né? Para várias coisas da nossa vida. Mas quando a gente for fazer o exame lá no Detran mesmo, né, a prova final, vocês têm que estar preparado. Prepare sua mente, entendeu? Olhe vídeo, né? A dica que eu dou aqui para vocês é não converse. Lá fica muita gente, né, próxima e tal, no dia do exame, então vocês não conversem, né? Tente só, aqui no Recife, eles ficam passando na televisão o percurso e fica dizendo lá tudo que a gente já estudou na autoescola, ou que a gente tem que ajeitar dentro do carro, né? Passa isso direto e fica passando e passando. Então, gente, a gente tem que trabalhar isso aqui. Você trabalhando isso aqui, você vai passar de boa. A dica que eu dou, assim, que serviu pra mim foi: eu não conversei com ninguém, né? Quando eu estava aguardando lá, né, a hora de ser chamada. Não conversei com ninguém. E fiquei recapitulando tudo que eu estudei na autoescola e olhando também o percurso lá na televisão, né? Além de eu ter assistido alguns vídeos também do percurso daqui do Recife, direto, né? Várias vezes. Eu vi dicas também, né? De como fazer tudinho. Só que é o que você aprendeu na autoescola. A baliza, o teste de rua, né? Que você tem que manter ali a velocidade entre 15 e abaixo de 30. Se você tiver de primeira, né? Você não pode passar disso. E na subida lá da rampa, né? Você ter cuidado para o carro não voltar. Só que o meu voltou um pouquinho, só que eu segurei logo o freio, né? Eu me liguei, segurei logo o freio e fiz tudo de novo. Mas isso aconteceu porque né? Eu soltei muito rápido o freio. Então, ele voltou. Então, é só ter cuidado, né? Vai achar o ponto lá da embreagem. Quando achar, aí você vai soltando devagar o freio. Aí sim você vai, se você tiver de primeira, né? Cuidado, né? Porque tem muita gente que
tá de segunda e não vai conseguir. Então, eu fiz o meu percurso todo de primeira, do começo ao final de primeira, né? Tem gente que sabe, né, botar pra segunda e tal, mas eu preferi assim, porque eu fiquei mais confiante desta forma. E, gente, eu não olhei pra cara do avaliador. Pra não falar que eu olhei, só foi na hora de entrar no carro, né, que eu dei boa tarde, ele deu boa tarde também. E a digital, né, porque a gente tem que colocar a digital lá e não tava pegando. Só foi nesse momento que eu olhei pra cara dele. O resto do percurso, até o final, eu não olhei pra ele. Eu não olhei pro lado, assim, pro tablet, por nada que ele tava ali. Já pra eu não ficar muito distraída, né, e acabar me perdendo no meu percurso. Então eu não olhei pra ele. Fiz o meu percurso ali do jeito que estava na minha cabeça, né? Assim, eu pedi também para Deus selecionar o instrutor, porque é difícil, gente. Se você não colocar Deus na frente de tudo, não é só da prova do Detran, não. Em tudo na sua vida, nada vai andar. Se fosse caso para mim reprovar, né? É da vontade dele. Eu tenho que aceitar, porque não seria o momento. Que eu já estava pensando nisso também. Senhor, se não for da tua vontade, eu vou aceitar, gente. Gente, a prova do Detran não é uma doença, né? Você não vai morrer nem nada disso, não, gente. É uma prova, né? Eu sei que muita gente pensa assim, mas a gente vai gastar dinheiro, isso, aquilo, outro. Pessoas que fazem que já estão, né, querendo tirar a habilitação, já tem que se preparar para isso, né? Não que você vá pensar, eu vou reprovar. Não, mas você se prepara. E tenha fé que se tiver que ser, vai ser. Também se não tiver, tudo bem, gente. Você tem outras chances. A gente tem até um ano para, né, para conseguir. E você vai conseguir. Por que não? Né? Graças a Deus você tem saúde e tudinho. Não é. Muita gente fica pensando assim como se fosse a última coisa da vida. Não, gente, você não deve pensar nisso, não. Por isso que eu digo, ó, trabalha isso aqui. Você é ser humano, você pode errar, como qualquer outra pessoa. Eu posso errar também, eu errei. Na rampa que eu disse pra vocês, eu desci um pouco. Mas segue em frente, gente. Talvez algumas pessoas digam, ah, mas porque você já passou, tá falando isso agora. Mesmo se eu não tivesse passado, eu já tinha preparado a minha mente para isso. Isso mesmo, eu já tinha me preparado, porque quando tudo tem o seu tempo. Se não fosse o tempo agora, ia ser depois, ia ser em outro momento, mas ia ser, né? Porque se Deus me permitiu lá no início de começar, então ele ia se responsabilizar até o final. Se não fosse o tempo de mim para ter a habilitação agora, nada teria dado certo, gente, desde o início. E foi dando, eu passando, tal, e agora é toda uma etapa. Então a dica que eu dou para vocês é essa. Ora, pede para Deus acompanhar vocês, né? Entrar no carro com vocês. Nervoso todo mundo fica. Não tem uma dica específica para dizer, ah, como é que eu tiro o nervosismo? É isso. É você. É você que tira esse nervosismo. Porque você, quando entrar dentro do carro, você vai ter que colocar ali um filme na sua cabeça de tudo que você aprendeu. E aí você vai ter que fazer tudo aquilo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou falar aqui pra vocês. Quando eu tava saindo já com o carro, iniciando a prova, né, tem uma faixazinha de pedestre. Porque é por onde o pessoal que reprova e o pessoal de moto passa, né, pra ir lá. Pro canto pra fazer a prova de moto. E neste momento, quando ele fez assim, pode seguir, ele falou assim pra mim. Vinha um rapaz, né? Que eu vi que ele já ia atravessar. Então eu parei o carro, deixei o cara passar e depois eu iniciei. Porque ele me disse também que seria a baliza 5, né? Quando a gente saiu com o carro antes da faixa de pedestre, ele fez siga e a gente vai pra baliza 5, porque tava tendo muita gente, né? Fazendo lá a prova na primeira, na segunda, a terceira e a quarta. Só tinha a quinta disponível. Aí ele fez, pode seguir, a gente pega a esquerda e vamos pra baliza 5. Aí foi nessa hora que eu percebi, né? Que o rapaz ia atravessar e eu parei o carro. Aí quando o cara atravessou,
Aí sim, eu fui, né, pra baliza que ele solicitou. Entendeu, gente? Então, você tem que se ligar, porque quem vai ficar responsável no carro é você. Se tiver alguém passando, se tiver um carro atrás, você tem que sinalizar. Porque o responsável naquele momento ali vai ser você. E ele observa tudo isso, né? No trânsito, como é que vai ser você? Nervoso, não vai conseguir parar, vai... Eu vi gente passando, tinha acabado de entrar no carro, 1 minuto, já tava voltando, gente. Eu vi gente passando do lado do outro na faixa de pedestre e o carro seguindo, passando na faixa de pedestre, sabendo que o povo tava querendo passar. E não pode. Quem é a prioridade? São os pedestres, né? Então a gente tem que aguardar. Por mais que lá tava falando assim que antes da linha de reta da gente iniciar a prova que tem essa faixa, a gente pode seguir, mesmo que não, assim, quando se tiver alguém passando, a gente para. Ou se o. E a gente pode parar também, se o avaliador também, ele falar, pode parar aqui. A gente pode parar. Mas você também tem que se ligar, que se tiver passando alguém, na hora que ele disser siga, você tem que parar. Você tem que observar. Entendeu? Então a dica é essa. Controle sua mente. Vai ser você e o carro, né? Ele só vai estar ali para lhe avaliar, né? Como você vai ser um motorista. Então, controla a mente, né? Vai treinando várias vezes ali o percurso, não sei qual é a sua cidade, e siga em frente, faz o que vocês aprenderam. E se for da vontade de Deus, vocês vão passar. Também, se não for, vai ter a segunda vez. Ah, mas não consegui na segunda, vai ter a terceira vez. Mas vocês vão conseguir. Sim, em nome de Jesus vocês vão conseguir. Então a dica é essa que eu dou pra vocês, né? Controlar a ansiedade é difícil, gente. É muito difícil. Então é controlar a mente e trabalhar ela, preparar ela para o dia, tá certo? É uma boa prova, gente, para quem vai fazer, né? Para quem já fez, né? Boa sorte, né, nos resultados e fiquem todos com Deus. Tchau.